Só falta a assinatura do presidente da República. Depois de quase 3 meses em tramitação no Congresso, o plano de cargos e salários dos bombeiros e policiais militares do DF foi aprovado. É o assunto dessa semana com Leonardo Ribeiro. Você tem mais detalhes, né, Leonardo? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. A votação da proposta no Senado foi mais rápido do que se esperava. Em uma semana foi colocada em discussão e aprovada. Ao contrário da Câmara, em que os deputados enrolaram quase 2 meses. Sobre isso a gente fala daqui a pouco. Antes, nós temos uma boa notícia para os produtores rurais que ocupam terras públicas. Já está tudo pronto para a publicação do edital de venda direta. A TerraCap deve começar as negociações em 30 dias. As primeiras áreas a serem vendidas ficam na região do Padef e do Rio Preto. Para ser beneficiada pela venda direta, a pessoa precisa comprovar que ocupa a terra há pelo menos 5 anos. Para isso, podem ser usados documentos da Emater, contrato de arrendamento ou termo de cessão de uso, por exemplo. O valor do hectare, em média R$ 4.700, será calculado com base numa tabela do INCRA. O pagamento poderá ser feito em até 20 anos em parcelas anuais. Quem não fizer a opção de compra poderá assinar um termo de uso da terra com validade de 30 anos. Neste caso, será cobrada uma taxa anual, entre 0,5% e 1% do valor da área. E, Leonardo, outro destaque da semana é que os servidores do GDF também tiveram um aumento salarial. Sim, Camila. O governo anunciou aumento para 15 mil pessoas da carreira de administração pública. 6,5% este ano, 7% no ano que vem e mais 7% em 2010. E não é só. O governo também começou a pagar a 24 mil servidores 19 milhões de reais em dívidas trabalhistas de 2007 e 2008 e convocou 100 concursados para compor o quadro próprio do Instituto Brasília Ambiental, que só tinha comissionados até hoje. O governador José Roberto Arruda reconheceu essa semana que as constantes quedas de energia aqui no DF são resultado da falta de investimento na SEB nos últimos 10 anos e que ainda é preciso de 1 ou 2 anos para recuperar totalmente o sistema de distribuição. O governador afirmou ainda que as cidades cresceram e não houve ampliação das redes e compra de transformadores. Atualmente, a SEB investe 120 milhões por ano na distribuição de energia. Não tem sido suficiente para acabar com os apagões. Somente em Braslândia ficou 13 horas sem energia em agosto, mais do que o dobro tolerado pela ANEEL. Juliana tem um restaurante na Asa Norte. Com as constantes quedas de energia, vários aparelhos queimaram. E ela já teve um prejuízo de mais de 20 mil reais. Eu tenho queima de equipamentos. Assim, de equipamentos são cruciais, tipo forno, freezer, computadores. Eu tive que comprar no breaks, eu tenho que ainda reinvestir. Além de ter que consertar os equipamentos, eu tenho que investir em novos equipamentos. As interrupções de energia também prejudicam o faturamento. A maioria dos clientes que já passam aqui são conhecidos, a gente pergunta quanto costuma comer mais ou menos naquele dia, né? E a gente bota um preço mais ou menos. Claro que eles aproveitem para colocar o mais baixo possível, né? Tipo, eu botei R$9, a cliente achou muito. Eu tive que abaixar para R$8,70, dar um descontinho de 40 centavos, só para não perder mesmo a venda naquele dia. Nas academias, os professores de educação física se esforçam para manter o ritmo das atividades, mesmo sem a ajuda dos equipamentos elétricos. Na esteira não tem como, né? Mas lá embaixo a gente acelera o trabalho de uma forma em que eles vão ter um gasto calórico também, onde vai favorecer esse trabalho da mesma forma. Na verdade, a gente tem que ser mágico para estar trabalhando sem energia, na verdade. Aqui em Ceilândia Norte, os moradores ficaram 9 horas no escuro durante o mês de agosto, quando o máximo aceito pela Agência Nacional de Energia Elétrica é 3 horas sem luz. Em Braslândia, a situação foi ainda pior, 13 horas sem energia, mais do que o dobro tolerado pela ANEEL. A ANEEL então está fazendo fiscalização para verificar o que está acontecendo e se fora as questões das fiscalizações rotineiras, se existe alguma medida que tem que ser tomada pela companhia para corrigir esse problema. De acordo com a SEB, o problema não é geração de energia, mas distribuição. Grande parte da eletricidade do Distrito Federal é transmitida por cabos aéreos, mais vulneráveis ao clima. O ideal seria uma rede subterrânea, mas é necessário investimento, o que pode deixar a tarifa mais cara.
É uma rede de distribuição de 40 anos já de funcionamento, então é natural que com 40 anos a rede já fique envelhecida. Nos últimos anos a gente vem fazendo investimento dentro da média, para que chegue até o consumidor e realmente esses desligamentos inconvenientes acabem. E, Leonardo, a SEB garante que quando houver um defeito na rede e algum aparelho elétrico queimar, o cliente pode fazer um pedido de ressarcimento do prejuízo numa das agências da companhia. E é feita uma avaliação técnica na rede. Se ficar provado que a queima do equipamento tem relação com a queda de energia, paga-se um novo aparelho ou até o conserto daquele que queimou. O problema é que o proprietário tem que apresentar um orçamento com 3 valores diferentes do conserto ou da compra do aparelho novo. E, normalmente, esses consertos são urgentes e, se não for cumprido todo esse procedimento, dificilmente a SEB paga o prejuízo. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto que prevê subsídios para as contas de telefone fixo dos consumidores de baixa renda. Pela proposta, os subsídios serão financiados com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O projeto não estabelece o valor do subsídio, nem como será feito. Pelo texto, caberá ao Poder Executivo estabelecer os critérios de acesso ao benefício de acordo com os indicadores econômicos e sociais da população. O projeto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. E agora sim, o plano de cargos e salários dos policiais militares e bombeiros. O Senado aprovou a proposta numa votação rápida e unânime. O plano de cargos cria a gratificação por risco de morte no valor de R$ 250 por mês, com previsão de aumento para R$ 1.000 até 2014. O projeto também regulamenta o retorno à ativa dos servidores que estão na reserva remunerada, prevê a exigência de curso superior para exercer a função de PM bombeiro, além de promoção, com base em critérios de antiguidade, merecimento, ato de bravura e pós-morte, como já é feito em alguns estados. Para o plano de cargos e salários entrar em vigor, ainda depende da assinatura do presidente Lula. E mais uma informação para quem tem dívida com o GDF. Hoje é o último dia para pagamento com desconto de 90% no valor dos juros. A terceira edição do Refaz continua até janeiro, mas com descontos menores. Os contribuintes podem ir a uma das agências da Receita para calcular o valor da dívida. Os endereços das agências estão no endereço www.fazenda.df.gov.br. Até a próxima, Camila. Até, Leonardo. Muito obrigada.